Xablangatangas. E aí, gente, tudo bem? Eu estava assistindo ali um videozinho do Sadhguru, né? E ele fala Namaskaram, né? Eu não sei nem o que é isso. Aí eu inventei o meu cumprimento também pra vocês. Vem cá aqui. Vim trazer um pouquinho de paz e um pouquinho de confusão para a vida de vocês hoje, tá? A parte não pode compreender o todo. Muita gente tenta explicar a origem da criação, né? Como foi feita, de onde surgiu. Porém, gente, pensem bem aqui comigo. A lógica é incapaz de compreender o ilógico, né? E para entender a criação, a gente teria que aceitar que algo veio do nada ou que algo sempre existiu. E ambas essas opções são ilógicas, né? A gente tem até aquela afirmaçãozinha, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Surgiu. Ou não. Era outra coisa e foi transformado nisso, né? Esse potinho aqui era outras coisas, petróleo, corante, sei lá o que, produtos químicos, minerais, e foi transformado nisso. Mas as outras coisas já existiam, né? E as outras coisas vieram de outra coisa que já existia, né? Nada, para o nosso entendimento, surge do nada. E para entender quando tudo começou, onde, como tudo começou, a gente teria que aceitar que algo surgiu do nada. Primeiro, que o nada nem existe no nosso conceito, né? Sempre é alguma coisa, nem que seja ar ou nem que seja vácuo, mas átomos se uniram para formar algo, né? Átomos se juntaram e formaram algo. Então, o nada é o que? A ausência de átomos, mas ainda há um espaço ali, né? A junção dos átomos cria algo. No máximo, a gente pode compreender que o universo eram átomos muito dispersos que se uniram e formaram o que a gente chama hoje de matéria, né? Mas já era algo, já existia algo. De onde vieram os átomos? Quando eu era criança, eu perguntava, quem é a mãe de Deus? Quem criou o mundo? Deus criou o mundo. Quem criou Deus? Eu me perguntava. Quem é a mãe de Deus na minha inocência de criança? Quem é a mãe de Deus? De onde Deus veio? Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Sempre. Que tédio, né? Deve ser por isso que ele criou o mundo, os planetas, as galáxias, porque não tinha nada para fazer, né? E eu sempre existi. Estava dormindo, fui consciente. De onde eu vim? Imagina Deus perguntando, de onde eu vim? Você sempre existiu. O quê? Eu sempre existi? Deve ter ficado um tempão com esse complexo na cabeça, né? E um belo dia começou, estou sem fazer nada, vou juntar esses átomos aqui que também sempre existiram e vou criar outras coisas. Planetinha, sol, buraco negro, pessoas, animaizinhos. Agora a vida está ficando interessante. Mas as minhas questões nem foram respondidas. Então talvez o próprio Deus não saiba de onde ele veio, como tudo começou. Ele era consciente, construiu as coisas que ele tinha ali em torno dele, digamos assim, né? Mas ainda assim as perguntas permanecem sem resposta. E por quê? Porque, pessoal, a mente é uma parte nossa. Assim como a visão, a audição, que capta sons, né? A visão capta imagens, capta luz. O olfato capta cheiros, paladar, sabores, né? Gostos, tato. E por que a mente não é capaz de entender a criação? Porque a criação é o todo, é tudo. E você não consegue explicar visualmente um som. Você diz, esse som é assim, ó. E desenha o som. Você vendo, explicar para a visão o que é um som. Não vai compreender. Vai ver as ondas, talvez, lá, mas não vai saber o que é. Não vai saber o que é. Para a visão, explicar o que é o som. Explicar o gosto de uma imagem.
Só se você for lá e lamber a imagem, né? Mas não vai entender como a visão entende o que é a imagem. Não vai ouvir um sabor. O som dessa banana está maravilhoso, né? Uai, que loucura. E é por isso que a mente não consegue compreender o todo. Tem gente que tem esses órgãos conexos, tem gente que consegue sentir gosto de sons, sabia? Pessoa que vai numa balada de determinado estilo, sente um gosto amargo, escuta, sente o gosto do canto do passarinho, é doce, né? Outro som é salgado. Tem gente que escuta, que interpreta o som na língua. E sente gostos diferentes ao ser exposto a um som. Vocês sabiam? Que interessante. Podem pesquisar, pesquisem aí na internet depois. Dá para ver um som, dá para sentir o gosto de uma imagem. Tem gente que vê as coisas e sente o gosto. Tem gente que ouve um som, quando um som é emitido, vê cores, verde, vermelho, amarelo, piscando. Vê o som. Tem. Olha como a gente ainda tem coisas novas para conhecer na vida, né? Imagina só. Mas esse não é o tema de hoje, é só um adendo, né? O tema é por que a parte não pode conhecer o todo. O todo só pode ser conhecido pelo todo. Então não é uma explicação mental, um livro, uma palestra que vai te fazer entender o que é a criação, não. É a vivência da própria. Tá? Então para de buscar, ou continua buscando se tu quiser, essa explicação racional, lógica, mental do que é, de onde veio, por que existe, para quê. Porque é isso que a mente faz, é para isso que a mente serve. Questionar, compreender, destrinchar, aprender, ter ideias de fazer diferente. Mas ela não vai conseguir entender tudo. Assim como a gente não sente gosto com os olhos. Nem que você pegue um prato de macarrão e encoste no seu olho. Você não vai estar saboreando. Né? Ou enfim no seu ouvido para escutar o macarrão. Né? Você vai achar bonito. Cheiroso. Gostoso. Mas ouvir o macarrão... Complexo, né, gente? Está confuso esse vídeo? Mas é porque é. É porque é. Como é que a parte vai conhecer o todo? Se ela só tem acesso ao que ela é capaz de traduzir. Né? Eu posso ver situações, nem por isso eu estou vivenciando-as. Eu posso entrar nelas e eu vou percebê-las de várias formas. Do meu ponto de vista, uma pessoa aqui do meu lado vai perceber de outro ponto de vista. Inclusive a minha presença do lado dela. A própria sensação que ela tem dentro de si. Então é muita arrogância da parte querer exprimir o todo, espremer o todo em uma tradução compreensível para a mente, que é apenas uma parte do que a gente é. A mente pode captar e entender a parte relativa a ela, a que ela tem acesso. Mas a mente não vai entender o gosto, a mente não vai entender a visualização, a sensação, o calor, o frio, o toque, o som. A mente não vai entender nada disso. A mente vai entender do processo lógico, da construção, da ideia. Ela não vai entender a realidade, o que de fato é. Para entender o que de fato é, a gente precisa ser. Ser. E não querer traduzir tudo que existe, fazer caber só nesse pedacinho. Bem? Então, melhor forma de compreender a criação, vivenciando plenamente. Alô? Gostaram? Eu adorei. Estou cada vez mais iluminado. Ô menino abençoado de Jesus. Tchau, povo. Fiquem com Deus e sejam felizes. Vivenciem.